O Mastermind. Uma visita ao autor depois da lição. Um poder que pode lhe proporcionar o que quer que você queira neste mundo. O sucesso é alcançado pela aplicação do poder. Na imagem acima você vê duas formas de poder. À esquerda, poder físico produzido pela natureza, com a ajuda de pingos de chuva, organizados, derramando-se sobre as cataratas do Niágara. O homem aproveitou essa forma de poder. À direita, outra forma de poder, muito mais intensa, produzida pela coordenação harmoniosa do pensamento da mente humana. Observe que a palavra harmoniosa é enfatizada. Na imagem, você vê um grupo de homens sentados à mesa de reuniões em um escritório empresarial moderno. A figura poderosa, elevando-se acima do grupo, representa o Mastermind, que pode ser criado quando os homens combinam suas mentes em um espírito de perfeita harmonia, com algum objetivo definido em vista. Estude a imagem. Ela representa o maior poder conhecido pelo homem. Com a ajuda da mente, o homem descobriu muitos fatos interessantes sobre o planeta onde vive. O ar e o éter que preenchem o espaço infinito ao redor e os milhões de outros planetas e corpos celestes que flutuam pelo espaço. Com a ajuda de um pequeno dispositivo mecânico concebido por sua mente, chamado espectroscópio, o homem descobriu, a distância de 148 milhões de quilômetros, a natureza da substância de que o Sol é feito. Passamos pela Idade da Pedra, Idade do Ferro, Idade do Cobre, pela Era do Fanatismo Religioso, da Pesquisa Científica, pela Era Industrial e entramos agora na Era do Pensamento, dos despojos das Eras das Trevas, pelas quais passou. O homem salvou muito material que é nutriente sólido para o pensamento. Embora por mais de 10.000 anos tenha graçado a batalha entre ignorância, superstição e medo de um lado e inteligência do outro, o homem coletou conhecimento útil. Entre outros fragmentos de conhecimento útil, o homem descobriu e classificou os 83 elementos que constituem toda a matéria física. Pelo estudo, análise e comparação, descobriu a grandeza das coisas materiais do universo, representadas pelo Sol e pelas estrelas, algumas delas mais de 10 milhões de vezes maiores do que a Terra. Por outro lado, descobriu a pequenez das coisas, reduzindo a matéria a moléculas, átomos e, finalmente, a menor partícula conhecida, o elétron. O átomo é tão inconcebivelmente pequeno que um grão de areia contém milhões deles. As moléculas são compostas por átomos, pequenas partículas de matéria que giram em torno umas das outras em circuito contínuo, na velocidade da luz, assim como a Terra e outros planetas giram em torno do Sol, em um circuito sem fim. O átomo, por sua vez, é composto de elétrons em constante movimento rápido. Assim, disse que em cada gota de água e em cada grão de areia repete-se o princípio sobre o qual todo o universo opera. Que maravilha, que estupendo! Como sabemos que essas coisas são verdade? Com o auxílio da mente. Você pode ter uma pequena ideia da magnitude de tudo isso da próxima vez que comer um bife. Lembrando que o bife no prato, o prato em si, a mesa em que está comendo, os talheres com que está comendo, são todos, em última análise, compostos da mesmíssima matéria, elétrons. No mundo físico ou material, quer se olhe para a maior estrela a flutuar através dos céus ou o menor grão de areia encontrado na Terra, o objeto sob observação
nada mais é do que um conjunto organizado de moléculas, átomos e elétrons. Um elétron é uma forma de poder inseparável, constituído de um polo positivo e um negativo. O homem sabe muito sobre os fatos físicos do universo. A próxima grande descoberta científica será o fato já existente de que todo cérebro humano é uma estação de recepção e de transmissão. Que toda vibração de pensamento liberada pelo cérebro pode ser absorvida e interpretada por todos os outros cérebros que estão em harmonia ou em sintonia com a taxa de vibração do cérebro emissor. Como o homem adquiriu o conhecimento que possui a respeito das leis da física neste planeta? Como soube que existia antes dele e durante o período não civilizado? Ele adquiriu esse conhecimento virando as páginas da Bíblia da natureza e vendo ali a incontestável evidência de milhões de anos de luta entre animais de menor inteligência. Virando as grandes páginas de pedra, o homem descobriu ossos, esqueletos, pegadas e outras evidências incontestáveis que a Mãe Natureza guardou para a inspeção ao longo da inacreditáveis períodos de tempos. Agora o homem está prestes a voltar a atenção para outra parte da Bíblia da natureza, aquela onde foi escrita a história da grande luta mental ocorrida no reino do pensamento. Essa página é representada pelo éter ilimitado, que captou e ainda carrega cada vibração de pensamento já liberada pela mente humana. Essa grande página da Bíblia da natureza, nenhum ser humano foi capaz de adulterar. Seus registros são cabais e em breve poderão ser claramente interpretados. Não foram permitidas interpolações do homem. Não pode haver dúvida sobre a autenticidade da história escrita nessa página. Graças à educação, que significa desdobramento, extração, desenvolvimento de dentro para fora da mente humana, a Bíblia da natureza está agora sendo interpretada. A história da longa e perigosa luta do homem foi escrita nas páginas dessa, que é a maior de todas as Bíblias. Todos os que conquistaram parcialmente os 6 medos básicos descritos em outra visita do autor e dominaram com sucesso a superstição e a ignorância podem ler os registros escritos na Bíblia da natureza. A todos os demais, esse privilégio é negado. Por esse motivo, provavelmente, existem menos de 10.000 pessoas. Existem menos de 1.000 pessoas no mundo inteiro que estão apenas na primeira série no que se refere à leitura dessa Bíblia. No mundo inteiro, existem hoje provavelmente menos de 100 pessoas que sabem alguma coisa ou ouviram falar da química mental pela qual 2 ou mais mentes podem ser combinadas em espírito de perfeita harmonia, de tal maneira que nasça uma terceira mente dotada de poder sobre-humano para ler a história da vibração do pensamento, conforme escrita e existente nos registros imperecíveis do éter. O recém-descoberto princípio do rádio calou a boca dos céticos e remeteu os cientistas para novos campos de experimentação. Quando emergirem desse campo de pesquisa, eles nos mostrarão que a mente como o entendemos hoje, quando comparada com a mente do amanhã, será igual à mente de um girino comparada à de um professor de biologia que estudou toda a cadeia da vida animal, da ameba ao homem. Venha fazer uma visitinha a alguns dos homens mais poderosos de nosso tempo, que fizeram uso do poder criado pela combinação em espírito de harmonia de 2 ou mais mentes. Iniciaremos com 3 homens famosos, conhecidos pelas grandes conquistas
nos respectivos campos. Seus nomes são Henry Ford, Thomas Edison e Harvey Firestone. Dos três, Henry Ford é o mais poderoso no que se refere a poder econômico. Ford é hoje o homem mais poderoso do mundo e acredita-se que é o mais poderoso até agora. Seu poder é tão grande que pode ter tudo o que deseja de natureza física. Milhões de dólares, para ele, são apenas brinquedos, não mais difíceis de adquirir do que os grãos de areia com que as crianças constroem castelos. Edison tem uma percepção tão aguçada da Bíblia da Mãe Natureza que aproveitou e combinou mais leis da natureza para o bem do homem do que qualquer outro homem que já existiu. Foi ele que juntou a ponta de uma agulha e um pedaço de cera para registrar e preservar a voz humana. Foi ele que fez a eletricidade servir para iluminar nossas casas e ruas com a lâmpada incandescente. Foi ele que fez a câmera gravar e produzir todos os tipos de movimentos com o cinetógrafo moderno. O feito industrial de Firestone é conhecido que não necessita de comentários. Ele fez dólares se multiplicarem tão rapidamente que seu nome tornou-se corriqueiro onde quer que haja automóveis. Todos os três começaram seus negócios e carreiras profissionais sem nenhum capital e com pouca escolaridade, da natureza geralmente referida como educação. Talvez o início de Ford tenha sido de mais longe o mais humilde dos três, amaldiçoado com a pobreza, atrasado pela falta da escolaridade mais elementar e prejudicado pela ignorância de muitas formas. Ele dominou tudo isso em um período inconcebivelmente curto de 25 anos. Assim poderíamos descrever brevemente as conquistas de três homens poderosos, bem conhecidos e bem-sucedidos. Mas estivemos lidando somente com os resultados. O verdadeiro filósofo deseja saber algo da causa que produziu os resultados desejáveis. É de conhecimento público que Ford, Edison e Firestone eram amigos pessoais chegados, que uma vez por ano iam para a floresta para um período de recuperação e descanso. Mas não é de conhecimento geral, é duvidoso até mesmo que eles soubessem que existiu entre os três homens um vínculo de harmonia do qual nasceu um mastermind usado por cada um deles, uma mente de capacidade sobre-humana, apta a sintonizar em forças com as quais a maioria dos homens não estão familiarizados. Vamos repetir a afirmação de que da combinação e harmonização de duas ou mais mentes, 12 ou 13 mentes parece o número mais favorável. Pode ser produzida uma mente com a capacidade de sintonizar nas vibrações do éter e captar dessa fonte de pensamentos afins sobre qualquer assunto. Pela harmonia de suas mentes, Ford, Edison e Firestone criaram um mastermind que suplementou os esforços de cada um deles. E seja consciente ou inconscientemente, esse mastermind foi a causa de sucesso de cada um deles. Não existe outra resposta para a conquista do grande poder e do sucesso de longo alcance dos três, em seus respectivos campos de atuação. E isso é verdade, ainda que nenhum deles tenha consciência do poder que criaram ou da natureza pela qual o fizeram. Na cidade de Chicago vivem 6 homens poderosos, conhecidos como os Grandes Seis. Dizem que os 6 formam o grupo mais poderoso do meio-oeste. Dizem que suas rendas combinadas totalizam mais de 25 milhões por ano. Se cada homem do grupo começou na mais humilde das circunstâncias. Seus nomes são William Wrigley Jr., dono da empresa das gomas de mascar Wrigley, e cuja renda situa-se acima de 15 milhões por ano.
John R. Thompson, proprietário da rede Thompson de almoço self-service por todo o país; Albert Davis Lasker, o proprietário da agência de publicidade Lord e Thomas; Jack McCullough, proprietário da maior empresa de transportes de conexão expressa do mundo; e William Ritchie e John Hertz, donos da empresa Yellow Taxicab. Via de regra, não existe nada de surpreendente em um homem que não faz nada mais do que se tornar milionário. Entretanto, existe algo relacionado ao sucesso financeiro desses milionários, em particular, que é mais do que surpreendente, pois é bem sabido que existe uma ligação de amizade entre eles, e dela brotou a condição de harmonia que produz o Mastermind. Esses 6 homens, por acaso ou planejamento, combinaram suas mentes de tal maneira que a mente de cada um foi suplementada por um poder sobre-humano, conhecido como Mastermind, e essa mente proporcionou a cada um deles mais ganho mundano do que qualquer pessoa possivelmente poderia usar. A lei sobre a qual o Mastermind opera foi descoberta por Cristo quando cercou-se dos 12 discípulos e criou o primeiro clube dos 13 do mundo. Apesar de um deles, Judas, ter quebrado a cadeia de harmonia durante o período em que esta existiu entre os 13, foram plantadas sementes suficientes para garantir a continuidade da filosofia mais grandiosa e de maior alcance já conhecida pelos habitantes da Terra. Muitos milhões de pessoas acreditam que possuem sabedoria. Muitas realmente possuem sabedoria em certos estágios elementares, mas nenhum homem pode possuir sabedoria verdadeira sem o auxílio do poder conhecido como Mastermind. E tal mente não pode ser criada exceto pela combinação em harmonia de 2 ou mais mentes. Ao longo de muitos anos de experimentação prática, descobriu-se que 13 mentes, quando combinadas em espírito de perfeita harmonia, produzem os resultados mais práticos. Com base nesse princípio, seja consciente ou inconscientemente, encontram-se todos os sucessos industriais e comerciais tão abundantes nesta era. A palavra fusão está se tornando uma das mais populares nos jornais, pois dificilmente passa-se um dia sem que se leia algo sobre a grande fusão industrial, comercial, financeira ou ferroviária. Lentamente, o mundo está começando a aprender, em algumas poucas mentes apenas, que um grande poder pode ser desenvolvido por meio da aliança amigável e cooperação. Os empreendimentos industriais, empresariais e financeiros bem-sucedidos são aqueles gerenciados por líderes que, consciente ou inconscientemente, aplicam o princípio do esforço coordenado descrito neste artigo. Se você deseja ser um grande líder em qualquer atividade, cerque-se de outras mentes que possam combinar-se em espírito de cooperação, para que hajam e funcionem como uma. Se entender e aplicar esse princípio, você pode ter por seus esforços o que desejar neste mundo. Gosto de ver um homem orgulhoso do seu país, e gosto de vê-lo vivo para que seu país tenha orgulho dele. Lincoln.